Boa tarde, alunos do nono ano. Hoje nós vamos falar de um assunto que está contido lá na página 70 do livro didático, fatorando polinômios. Tá. Nós vimos no ano passado, no oitavo ano, o conceito de monômios, binômios, trinônimos e polinômios, né? Tá. Então, polinômios são expressões algébricas formadas pela adição de monômios, ambos constituídos por números conhecidos e números desconhecidos. Tá. Agora vamos entender fatoração. Fatoração. Vamos supor, eu tenho um exemplo aqui, eu tenho o número 30. Olha as formas que eu posso escrever esse número 30. Eu posso escrever 3 vezes 10, posso? 3 vezes 10 é 30. Eu posso escrever 15 vezes 2, posso? 15 vezes 2 é 30. Posso escrever 6 vezes 5, posso? 6 vezes 5 também é 30. Então, veja. Essas formas aqui, como eu escrevi o número 30, ó, 3 vezes 10, 15 vezes 2, 6 vezes 5. Esse aqui é o número 30 fatorado. Então, todas essas formas aqui são a fatoração do número 30. Tá? Então, dessa forma, fatorar um número significa escrevê-lo como uma multiplicação de 2 ou mais fatores. Veja que aqui, ó, um fator, 2 fatores, um fator, 2 fatores, um fator, 2 fatores. Pode ser 2 ou mais fatores. Então, significa fatorar um número. Tá bom? E já fatorar um polinômio, quando for possível, significa escrever esse polinômio como uma multiplicação de 2 ou mais fatores. Tá? Esses conceitos estão lá na página 70 do livro didático de vocês. Muito bem. Agora vamos ver aqui na prática. Vamos fatorar primeiro pela colocação de um fator comum em evidência. Um fator comum em evidência. Vamos entender aqui. Veja que aqui nós temos um retângulo. Como exemplo, um retângulo. Esse retângulo tem lado x e lado y. Se daqui para cá mede y, claro que daqui para cá também mede y. Se daqui para cá mede y, lógico, daqui para cá também vai medir y. Porque é o mesmo tamanho. Agora vamos calcular aqui o perímetro desse retângulo. Então, o perímetro, nós podemos representar esse perímetro de duas formas. Vamos ver aqui. A dimensão dele é x e y, né? X e y, a dimensão dele o comprimento é x e a largura é y. A dimensão. Vamos ver agora como é que calculamos o perímetro. Nós sabemos que o perímetro é a soma dos lados, né? A soma dos lados do retângulo, né? É a soma deste com este, com este, com este. É o perímetro. Então, aqui nós temos, ó. Quantos x nós temos? 2x. 2x mais o quê? Quantos y nós temos? 2y. Perfeito? Perfeito. Agora, olha a outra forma. Professor, eu poderia calcular de outra forma? Pode. Pode sim. Você poderia muito bem fazer isso. Ó. O perímetro é igual a x mais x mais y mais y. Então,
chegaria à conclusão que o perímetro seria, quanto é x mais x? 2x. Mais, quanto é y mais y? 2y. Perfeito. Tá. Agora veja só. Eu posso representar essa igualdade aqui de duas formas, esse perímetro de duas formas. Tá? Posso representar assim ou da seguinte forma. Ó. Pegar o 2 e multiplicar por x mais y. Perfeito? Mas, professor, como foi que o senhor chegou a esta multiplicação? Da seguinte forma. Veja só. Primeiro nós temos o seguinte, ó. Nós temos essa expressão aqui, ó. 2x mais 2y. Né? Aqui nós temos um polinômio, né? Aqui é o polinômio. Polinômio. Aqui nós temos um polinômio. Polinômio. Por que polinômio? Ó, o conceito é uma expressão algébrica formada pela adição de monômios, né? De monômios. Ambos com números conhecidos e desconhecidos. Aqui nós temos dois conhecidos. A incógnita x nós não sabemos. Conhecido, o y nós não sabemos. Então aqui nós temos um polinômio. Tá. Agora veja só o que foi feito aqui. Por que é igual da forma fatorada? O que aconteceu aqui? Aconteceu o seguinte. Esse 2 aqui, ó, ele é comum aos dois termos. Olha aqui, ó, pela colocação de um fator comum, ó. Então, o 2 é o comum. Ele está tanto nesse termo como nesse outro. Então, a gente coloca esse 2 em evidência. Assim, ó. 2 e vamos multiplicar. Multiplicar agora por quem? Por x e y. Mas, na realidade, o que foi que aconteceu? Aconteceu o seguinte. Você tem aqui, ó, esse 2x. Já que você colocou 2 em evidência, você vai dividir por 2. Isso vai ficar, ó, 2x, eu tenho 2x. Aí eu pego esse 2x e quero dividir para duas pessoas. Então eu vou dar 1x para cada um, né? Então 2x dividido por 2 vai sobrar 1x. É o que eu fiz aqui, eu peguei esse 2x e dividi pelo fator comum em evidência. Ficou só o x. Mas a mesma coisa eu fiz aqui, ó. Peguei o 2y, né? Peguei o 2y e dividi pelo fator comum que está em evidência. Dividir 2y dividido para duas pessoas, eu vou dar 1y para cada um. Então, sobrou só o y. Certo? Agora, esta forma de representar o perímetro aqui é uma forma fatorada deste polinômio. Certo? Tá vendo esse sinal de igual aqui? Quer dizer que estes termos é igual a este. É uma outra forma de escrever este perímetro. Perfeito? Deu para entender? Sem nenhuma dúvida? Tá. Então, muito bem. Vamos a mais um exemplo. Vejamos aqui, ó.
Aqui nesta figura, nós temos a junção, a união do quadrado A, B, C, D. Né? A, B, C, D formam um quadrado. Por que um quadrado? Porque os lados deles são iguais. Ó. A medida dos lados dele medem x. Esse aqui é x, esse daqui é x, ou seja, é o mesmo número. Então, se só é o mesmo número, que essa letra está representando um número, então, dessa forma, então, a área do quadrado ABCD será igual a x ao quadrado. Por quê? Como é que calcula a área de um quadrado? Elevando o seu lado ao quadrado. X vezes x é a mesma coisa que x ao quadrado. Tá. E a área do retângulo é CEFD, a área desse retângulo. Veja que deste lado aqui é y, desse lado aqui é x. Então, como é que calcula a área de um retângulo? É x vezes y. Então, a área do retângulo CEFD é x vezes y, xy, que é igual, né, a soma dessas duas áreas é igual à área total. Qual é a área total? É a área do retângulo, né? Do retângulo. Que retângulo é esse? É o retângulo. É a área do retângulo A, B, E, F. Área do retângulo A, área do retângulo ABEF. Essa área aqui vai ser igual ao quê? Vai ser igual a x ao quadrado mais x mais y. Eu posso representar essa área da seguinte forma. Ó. X multiplicado por x mais y, de forma fatorada. Professor, como foi que o senhor chegou a este ponto aqui? Como foi que o senhor chegou a esta fatoração aqui? Da seguinte forma. Vamos entender aqui, ó. Se eu tenho, ó, x ao quadrado, que é a área ABCD, mais x, y, que é a área do retângulo CEFD. Aqui eu tenho um polinômio. Confere? Tenho um polinômio. Como é que eu vou fatorar esse polinômio? Pelo fator comum em evidência, né? Já que nós estamos falando pelo fator comum em evidência, nós vamos fazer da seguinte forma. Vamos fazer o seguinte, ó. Qual é o número que é comum aos dois termos? Que está tanto nesses termos aqui, ó, como nesse. É o x, né? Ó. O x está tanto aqui no quadrado como no retângulo. Então, esse é o comum. X, eu vou pegar e colocar ele em evidência. E esse x eu vou multiplicar por quem? Para mim saber por quem eu vou multiplicar, eu pego, ó, quem está em evidência não é x, então eu pego, ó, este termo, que é x ao quadrado, e divido por x. Perfeito? Ó, x ao quadrado dividido por x. Certo? Isto aqui é como se eu tivesse... Quanto é x ao quadrado? É x vezes x. Confere? Tá? Dividido por x. Olha só como é que vai ficar. Eu vou dividir agora. Eu tenho 1x dividido para 1x. X dividido por x vai dar 1. Né? Sobrou quem? 1x. Tá? Ó, x dividido por x deu 1. E 1 vezes x, x. Posso colocar assim um x? Pode, mas não precisa colocar.
Só o x já está representando um x. Mas quem? Olha, eu tenho aqui, ó, xy. Como se eu pegasse o x e y e dividisse pelo fator que eu coloquei em evidência, x. Aqui eu só posso dividir x por x. X dividido por x dá 1. 1 vezes y, y. Perfeito? Deu para entender? Então, tá. X mais x ao quadrado mais xy é igual a x vezes x mais y. Então, tá aqui. Professor, mas será se isso aqui é igual a isso daqui mesmo? Claro que é. Quanto é x vezes x? X ao quadrado. Tá? E quanto é x vezes y? Xy. Perfeito. Perfeito. Isso foi o que fizemos, tá?